Juazeiro do Norte vai investir mais de 450 milhões de reais na infraestrutura. E o Psyu Juazeiro é o nome do programa que engloba tudo isso. Com o Psyu Juazeiro, serão realizadas obras de pavimentação asfáltica, urbanismo e drenagem, promovendo melhoras significativas na infraestrutura e na qualidade de vida da população. Então, sempre que você ouvir falar em Psyu Juazeiro, é porque tem investimento da Prefeitura e será o maior da história. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Atenção, motoqueiros de aplicativo e mototáxi. Proteja sua moto com a Protebem Proteção Veicular e ganhe um brinde exclusivo. Ao aderir, você recebe totalmente grátis uma camisa manga longa de malha fria, ideal para o dia a dia na rua. Cobertura completa com confiança e benefícios que fazem a diferença. Só a Protebem Proteção Veicular tem. Entre em contato agora e garanta sua proteção mais brinde. Fale agora mesmo com Paulo Dantas, 88 981 52 87 69. Protebem, proteção veicular. Brutalmente macia, brutalmente conectada, brutalmente valente. Motor Duramax com 207 cavalos. E carregada de itens de segurança. Alerta de saída de faixa, alerta de colisão frontal, alerta de pressão dos pneus, controle anti-capotamento, assistente inteligente de frenagem e muito mais. Com descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Venha fazer um test drive e se encantar com a nova S10 na Novo Rio. Telefone 2101-1366. Já pensou em viver uma história real de transformação? O vestibular 2025.2 da Unileão está com inscrições abertas. Bolsas de mérito acadêmico ilimitadas de até 50%. Inscreva-se agora e transforme seu futuro. Confira o edital. Unileão, com você sempre. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Vamos em frente pela Vale FM 99,9. Hoje é sexta-feira, tá começando o nosso Vale Esportes. Aqui ao nosso lado, João Alves Feitosa Filho, o popular JF. Boa noite, João Filho. Fala, Marco, um abraço, boa noite pra você que nos acompanha pelo programa Vale Esportes da Vale FM. Melhorou da gripe, João Filho? Tô tentando, tô brigando com ela, a briga tá feia, mas eu sei que eu vou sair vencedor. Um abraço. Você tenha cuidado esse negócio de água gelada demais. Não, eu tô tomando as devidas precauções. E esse negócio de chegar aí caminhando do sol e ir pra cima do ar-condicionado. É, rapaz, não é muito recomendado não. Esse vírusinho aí do ar-condicionado, essa telinha do ar-condicionado, só o que tem é ácaro, fungo. É verdade. Aí você chega, fica na frente do ar-condicionado desse jeito. Não, é como quem diz assim, vem em mim, vem em mim. Não, mas o senhor não me vê fazer isso. Você tá chamando. O senhor não me vê fazer isso, não. Mas olha que eu já vi. Já viu, mas há muito tempo atrás. Um abraço pra você que nos acompanha pelo Timaço. Último encontro da semana, estamos por aqui para atualizar o nosso torcedor, público ouvinte, com as últimas do nosso futebol. Mandar um abraço pro colega radialista Neudson Salles, grande torcedor do time do Fortaleza, tá acompanhando o nosso Vale Esportes. Valeu, Neudson! Por falar em Neudson Salles, eu lembro do outro Neudson.
o Neudson Rodrigues. O Baiano? O Baiano. Baiano, Um abraço pro querido amigo Baiano. Baiano é gente boa demais. Deixa eu aproveitar também Irmão do aqui, nosso querido Dr. Nildo Rodrigues, né? Dr. Nildo Rodrigues. Nosso querido Nildinho. Da melhor qualidade. Exatamente. Bom, deixa eu aproveitar também, mandar aqui um abraço pro meu querido colega de rádio, Cláudio Macedo. O Claudinho Macedinho é gente boa demais, amigo. Claudinho é torcedor do Corinthians. Olha aí, e também torcedor do Galo aqui. Do Guarani. O cara que ganhou o quadro do Botafogo. Muito bem. Aí. Torcedor do Atlético Mineiro, do Clube Galo Vingador. Atlético Mineiro. Do título da Libertadores. O Galo forte parece que é, viu? e vingador. Tá certo. Tá certo então. Marco Valério, deixe-me registrar aqui no início do programa o aniversário do Francisco José. Ele é filho de um grande amigo nosso. Você conhece Jonathan Carneiro? Demais, homem. É filho do... Eu registrei 9 anos de idade hoje. Pois é. O Jonathan entrou em contato com a gente registra aqui no Vale Esportes. Aniversário do Francisco José, que é filho do meu amigo Jonathan Carneiro. Ele recebe os parabéns aí do seu papai, da sua mamãe, a esposa do Jonathan, a Jaqueline, de toda a família. Hoje é dia de muita festa lá na casa do Jonathan. Aniversário do Francisco José. Parabéns ao garotão pelos 9 anos. Um abraço aos amigos do restaurante Sabor do Brasil, no bairro do Socorro. O pessoal que tá lá ouvindo a gente. Cláudio de Dorinha, torcedor do Icasa, um forte abraço também. Muito obrigado pela audiência. Lembrando, João Filho, que a gente tem hoje aqui os 2 últimos ingressos para sortear no jogo da seleção brasileira de Master, que vai entrar em campo amanhã. Amanhã à tarde, lá na Arena Romeirão, programa imperdível. Sem dúvidas. Porque grandes nomes do nosso futebol estarão presentes. Por exemplo, Túlio Maravilha. Túlio. Já está na cidade, chegou hoje. Tomei conhecimento também que o Odivan já está na cidade. Perfeitamente. Teremos também a presença do ex-goleiro Sérgio. Você lembra do Sérgio, Marco Valério? Foi goleiro do Palmeiras. Lembro. Palmeiras, Flamengo. Exatamente. O Sérgio também vai marcar presença amanhã na Arena Romeirão. O Amaral, o ex-volante Amaralzinho, né? Tem uma turma aqui que me mandaram a relação. Túlio Maravilha, Flávio Conceição, lembro que demais. jogou muita bola. Amaral, que você citou, Viola, que foi revelado pelo Corinthians, mas jogou no Palmeiras também. Jogou Corinthians, Palmeiras. O maior destaque do Viola foi tanto no Corinthians, mais no Corinthians do que no Palmeiras, né? Acho que ele ficou mais... Ele fez um gol numa final do Campeonato Paulista quando ele era do juvenil do Corinthians. Ele entrou no segundo tempo, fez um gol e ganhou notoriedade. E o Viola teve na seleção de 94, que foi campeão do mundo, né? É verdade. Aloysio Chulapa também vai estar aqui, foi campeão do mundo com o São Paulo. Exatamente. Gustavo Neri, foi lateral esquerdo do São Paulo e do Santos. Eu lembro do Gustavo Neri. André Santos, foi zagueiro, né? Lateral também do São Paulo. Já a seleção cearense terá Ronaldo Angelim. Jogava bem Ronaldo Angelim, JF? Jogava bem, muito sim, bem, jogava. Né? Sim, excelente zagueiro do Mengão. Jogou também no Ceará e no Fortaleza. Sim. Eu queria Ronaldo Angelim no meu time hoje. Queria. Muito melhor do que alguns que estão lá, né? Uma cabeçada de milhões. É verdade. Bechara, que batia falta muito bem. Sim, Bechara. Clodoaldo, que jogou inclusive no Icasa, mas virou ídolo da torcida do Fortaleza. Diz que o Lúcio Bala também vai participar, Lúcio Bala, Júnior Xuxa, são alguns nomes que devem pintar até amanhã aqui na nossa cidade. E lembrando que você pode comprar um ingresso em diversas localidades, a gente está anunciando aí, no escritório de J. Rodrigues, aqui na Rádio Vale vende, lá na Arena Romeirão, amanhã vai vender o dia todo. E a gente tem 2 ingressos, os últimos 2 ingressos, para contemplar os nossos ouvintes que mandarem mensagem em qual número de WhatsApp, JF? Pode mandar mensagem a partir de agora para o 988199999. Deixa nome e telefone e ao final do Vale Esportes, assim que estiver terminando o programa, a gente faz o sorteio. E os que já foram sorteados, que não vieram ainda pegar, por gentileza, podem vir pegar aqui na Rádio Vale FM, traga o seu documento. Seleção Brasileira de Master e Seleção Cearense
de Master amanhã, imperdível na Arena Romeirão, JF. Lembrando que a gente fez o sorteio também do quadro do Botafogo nessa semana e o ganhador já tá aqui, o nosso amigo torcedor do Atlético Mineiro, mas aí... Já foi entregue ainda não? Não, ele veio para receber. Tá lá na sua antessala, Tá e ele vai receber para presentear um amigo que é botafoguense. Ele é torcedor do Atlético Mineiro, mora aqui em Juazeiro do Norte, mas morou muito tempo em BH, né? Eu nasci, morei 40 anos em Belo Horizonte. Morou, nascido e criado lá em Belo Lá em Horizonte. Belo Horizonte. É, Belo rapaz. Horizonte. Torcedor do Atlético Mineiro e sempre acompanha o nosso trabalho. Clube Atlético Mineiro. O Galo forte e vingador. Rapaz, o Galo deu uma bicada no Flamengo essa semana, não Pois foi? é, rapaz. O Galo rapaz. classificou na Copa do Brasil, vai para as quartas de final. Com méritos, conseguiu superar um grande clube do futebol brasileiro que é o Flamengo. O Galo também é um grande clube e o Galo segue adiante na Copa do Brasil. E um detalhe, dos 4 times cariocas, o Flamengo, talvez o mais favorito de todos, foi o único que não passou de fase. Pois é, Botafogo, Vasco e Fluminense seguiram, né? Botafogo e Vasco estão aí classificados. Terça-feira tem o sorteio para definir os 4 jogos das quartas de final. 4 confrontos. Segue a Copa Milionária do Brasil. Por exemplo, eu vi o Demontier Tenório comemorando, o Vasco ganhou 47 milhões. Até agora em todas as fases. Uma grana muito boa, né? Acho que somando tudo, não? Não, né? Não, ontem foi 4,7 milhões, não foi 47 não. 4,7 pelo jogo de ontem. Pelo jogo de ontem. 5 milhões pro Vasco, na draga financeira que o Vasco tá, meu amigo, isso é fortuna. É muito bem-vindo, pode Não é ter verdade? certeza. É muito bem-vindo. Toca o barco, JF. Vamos em frente, vamos confirmar Vamos em frente. a hora. São 18h23. PPV, pega ali, por favor, o quadro do Clube Atlético Mineiro pra gente entregar tá lá na aqui. antessala aqui. Ah, é do Botafogo. É porque eu tô misturando com o torcedor do Atlético aqui. É o quadro do Botafogo. Mas quem ganhou foi um torcedor do Atlético que já disse, vai presentear um amigo que é lá de Várzea Alegre. Daqui a pouco a gente conta melhor essa história. Só Luiz, né? É o Luiz Mineiro. É o Luiz Mineiro, torcedor do Galo, tá aqui com a gente. Daqui a pouco vai receber o quadro, viu? 18h24, Marco Valério. Delton Sá, aliás, João Filho, Delton Sá passou a informação aqui, tá convidando você para um café da manhã. Amanhã lá na Novo Rio Veículos. Muito bem. Para comemorar o Dia dos Pais na Novo Rio Veículos. Tá certo? Obrigado, PPV. E aproveitar as ofertas que a Novo Rio tem para você sair com seu Chevrolet 0 km lá da concessionária Novo Rio. Vale a pena, viu, Marco Valério? Tá certo. Só um instante, gente, a gente termina já, viu? Só um minuto aí. Sigma Clínica de Gestão Ocupacional, cuidando da saúde e segurança no trabalho da sua empresa. Referência na região pela qualidade e rapidez no atendimento, desde exames médicos ocupacionais até laudos técnicos e SST completos, laudos para aposentadoria e PPP. Nosso laboratório clínico está pronto para atender todos os exames para empresas e também para você, cliente particular, que precisa fazer o seu check-up. Passou do médico, ele solicitou exames? Faça na Clínica Sigma, Rua Padre Cícero 941 no centro. Entre em contato pelo WhatsApp 992220064. Sigma Clínica de Gestão Ocupacional. Por aqui no Timaço a gente fala também do Motel Imperial. Final de semana chegou para você ter momentos inesquecíveis ao lado de um alguém especial. Motel Imperial, que proporciona para você conforto, higiene, qualidade, segurança, total discrição no atendimento. Motel Imperial tem o seu perfil no Instagram, @Motel Imperial Oficial. O endereço na Engenheiro José Walter 280 no bairro Antônio Vieira. A direção geral é dele, viu, Marco Valério? Nosso querido amigo André Lemos, primeiro suplente vereador, e logo vai estar assumindo uma cadeira na Câmara Municipal da cidade de Juazeiro. Juazeiro Parafusos, ferramentas e ferragens há 25 anos, vendendo soluções em fixação e ferramentas, completa linha de ferramentas Bosch. Brevemente, com mais promoções além das atuais para você. Então continue acompanhando a Juazeiro Parafusos, as ofertas aqui na Rádio Vale. Lembrando que Juazeiro Parafusos fica na Rua São Pedro 1765, telefone 3512
3876. Por aqui a gente fala também do Posto Asa Branca. Na hora de abastecer o seu carro, você vai conhecer o Posto Asa Branca, um atendimento maravilhoso, combustíveis com a qualidade da marca Petrobras, além de um atendimento especializado, preços maravilhosos para você. Você pode conhecer também a loja de conveniência do Posto Asa Branca, que fica localizado na rua Pedro Henrique de Souza, 1725, esquina com a Avenida Manuel Coelho, próximo ao aeroporto Pedro Paulo Vieira. Que tal uma pizza hoje, JR? É uma excelente pedida. Pedro Paulo vai pagar daqui a pouco pra gente mas diz que jantar. quem tá assim muito gripado como você, não é recomendável comer pizza. Por quê? Tá? Exatamente. O molho de tomate, o orégano faz mal. Então, excepcionalmente, você vai ficar fora da pizza hoje. Tudo bem. Dessa vez. Mas amanhã você já pode pedir. Tá entendeu? certo. E a gente vai pedir no 98842-9514. Pizzaria e Hamburgueria Uval. Também tem esfirras, lasanhas, beirutes. Pizzaria e Hamburgueria Uval. João Filho, tudo pela sua saúde, pra você ficar bom, tá bom? Com certeza. É tudo pensando no seu bem. Bom, e é o seguinte, viu? Domingo é dia dos pais e o Cariri da Sorte vem aí com uma premiação que vai marcar a vida do seu velho. Meu amigo, no quarto sorteio tem nada mais, nada menos que R$200 mil. Pois é, R$200 mil pro seu pai pular de alegria no Cariri da Sorte desta semana. E tem mais, tem um total de R$15 mil do primeiro ao terceiro prêmio. No Giro da Sorte você vai concorrer a mais R$10 mil. E tudo isso com dupla chance para você ganhar no Cariri da Sorte. Então, compre já o seu Cariri da Sorte especial Dia dos Pais. Lembrando que o Timaço da Vale tem o apoio do vereador Chagas Moura. Paixão pelo esporte. Vem aí em breve a taça vereador Chagas Moura, reunindo as melhores equipes do nosso futebol amador, tanto da área urbana como também da área rural. Aguarde em breve informações no timaço do nosso querido vereador Chagas Moura. Paixão pelo esporte, viu? Chagas é gente da melhor qualidade, sem dúvida alguma. A gente fala também aqui no timaço, Marcos, sabe de quem? De quem? Da Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço, satisfação. Alfa Vidros é completa, tem cortinas de vidros, box, espelhos, esquadrias. Avenida Letícia Pereira, 950. WhatsApp da Alfa Vidros é o 99812-5851. Um abraço para quem está acompanhando a gente no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Pro Regilânio Ferreira, que já deu um salve aqui pra gente. Já a gente vai dar uma olhada. Abraço nosso amigo Regilânio, gente boa demais. Quem tiver aí mandando mensagem no nosso chat, no nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Deixa eu falar também de Juazeiro Bom de Bola. Conheça o projeto social que atende jovens de 8 a 20 anos em vulnerabilidade social nos bairros Frei Damião e Horto. Projeto Juazeiro Bom de Bola tem o apoio da Lei de Incentivo Sejuve Pharmacy. É um projeto idealizado por quem, JF? Por ele, rapaz, Jackson Pilha. Grande Pilha, carregue essa ideia. Um abraço, meu amigo Jackson Pilha. Por aqui no Timaço a gente fala também da Ramagem Couros, a nobreza do couro agregada ao design exclusivo, referência em bolsas, carteiras e acessórios, sempre em sintonia com o que há de mais moderno em estilo e sofisticação. Você pode seguir a gente no Instagram, @Ramagem Couros. No café, no lanche ou no jantar, nada como um pão delicioso da Panebom Pão Nosso. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos e... Sequilhos, pai, que isso é uma delícia. Tem a linha integral também, que o JF adora. Não, gosto muito. Light, multigrãos, aveia 100% integral. E a deliciosa massa para pastel Tasquinha, produto com a qualidade Panebom Pão Nosso. Por aqui a gente fala também, sabe de quem? Marco Valério da Rastro Pneus, onde você pode levar o seu carro e ter um atendimento diferenciado. Pneus, troca de óleo, freios, alinhamento, balanceamento, baterias e serviços de mecânica. Você vai deixar o seu carro novo na Rastro Pneus, Avenida Padre Cícero 1693, com o telefone 3587-4195. JF, deixa eu mandar um abraço também pro nosso querido amigo Marujo, gente muito Bernardo boa. Marujo. Acompanhando a gente. Gente boa demais. Vamos entregar aqui oficialmente o quadro agora? Vamos sim. Por favor, sim. Pepe, faça as honras da casa, você como simpatizante também do CAN.
Clube Atlético Mineiro. O nome do ganhador é Luiz Mineiro. Luiz Afonso. É o Luiz Afonso, conhecido como Luiz Mineiro. Aí. Vamos abrir o quadro aí pra ele fazer um registro, Abra aí pra gente fazer a foto e botar no Instagram. Pode ser, PPV? Futebol, né? Queria ser um posto do Botafogo campeão da Libertadores. O Botafogo, o Galo foi vice, né? O Galo foi o vice do Botafogo, né? Rapaz, é bonito, viu? Agradeceu a seu Manuel, foi seu Manuel que trouxe aqui o quadro. Meu amigo Olha aí. Olha, rapaz, bonito mesmo, viu? Bonito mesmo. Ô Luiz, por favor, pousa assim com o quadro pra gente do ladinho aqui pra gente colocar no Instagram da Rádio Vale. O filho dele também tá com ele aí. Ó. Aí, como é que é o nome do filhão? Arthur. Falei que ele só podia, qualquer time ele podia escolher, menos. Aí ele escolheu o que você não queria, né? Era Cruzeiro. Ah, E a família era toda flamenguista. tá certo. Essa história de Cruzeiro e Atlético é engraçado mesmo, João Filho. Eu tenho um primo que ele mora. Ele é de Fortaleza, mas ele mora há muitos anos já, há 30 anos, lá em Belo Horizonte. Sei. E ele é torcedor doente do Galo. Rapaz, daquele de adoecer mesmo quando o Galo perde. Aí ele me pediu uma lembrança. Vim aqui pro Ceará depois de muitos anos. Aí ele me pediu, rapaz, eu vou levar uma pra você. O que é que você quer que eu leve? Rapaz, traga uma camisa do Cruzeiro pra mim. Eu não sabia que ele torcia pelo Atlético até então, né? Ele ficou com aquela... Aí ele, muito educado, e sem querer me desagradar, ele disse que mandou um amigo comprar uma camisa do Cruzeiro na loja do Cruzeiro. Só que, na época ele morava num apartamento, ele não recebeu a camisa do Cruzeiro pra dormir no apartamento dele. Ele pediu ao vizinho pra guardar essa camisa lá na casa dele, até o dia que ele fosse viajar aqui pro Ceará. Aí sim, ele pegou, botou na mala, trouxe e aqui me entregou. Mas sequer, ele nem foi comprar na loja do Cruzeiro, muito menos deixou a camisa do Cruzeiro entrar na casa dele. Será que é louco pelo Galo? Aí a tal história, aí eu fico me perguntando, como foi que ele colocou na mala das Foi o jeito, né? Foi o jeito, né? Foi o jeito. Ele se pegou assim na camisa. Isso tem uma história parecida. Senta aqui, Luiz, pra contar aqui. Conta a sua história como torcedor do Galo. Boa noite, Luiz. Boa noite. Eu devo ter mais ou menos uns 30 ou 40 Atlético Cruzeiro no Mineirão, no mínimo que eu fui. E uma vez um amigo meu navegou por me tirou. Eu tirei ele, desculpa. E aí acontece, ele pediu a camisa do Cruzeiro. Falei, vou dar. Agora que covardia, você sentou logo no microfone azul, não, né, rapaz? Meu filho escolheu. E olha o celular. Mas aí, termina a história. E aí o que acontece? Eu falei, vou dar a camisa do Cruzeiro pra você sim, mas só que eu embrulhei ela todinha num papel preto e branco com o escudo do Galo. Então na hora que eu dei o presente pra ele, eu dei a camisa assim com a do Galo. Ele teve que receber. Mas aí foi meio a meio. Meu pai, desculpa rapidinho só falar, meu pai jogou 10 anos na Argentina profissional. Jogou no Vélez Sarsfield, jogou no New Old Boys, jogou no... Ele era na América de Minas, aí eles fizeram uma excursão pela Europa em 59, aí passaram pela Argentina e ele ficou na Argentina. Tanto é que minha mãe é argentina, eles faleceram já os dois, né? Faleceram aqui. Ele era atacante? Ponta direita. Ponta direita. E aí o Arthurzinho aí também agora já joga. Eu tentei as categorias de base também de Atlético, Cruzeiro, joguei tudo, mas não deu certo não. Aí agora nós estamos vendo esse... Aí você mora aqui na região? Eu moro aqui, eu casei em Juazeiro, eu vim com a IC. Desculpa falar empresa. Não, claro. Tudo bem. Quando ela veio pra cá, eu vim de Belo Horizonte pra cá com ela. E aí eu saí da empresa, casei com a Cariri Assuzense, né? E teve meu filho, meu pai e a mãe vieram comigo, porque eu sou filho único. Olha aí. Né? E aí agora eu sou cidadão juazeirense. E o Arthurzinho nasceu aqui? Nasceu aqui. E agora mas você trabalha na AIC até hoje? Não, não trabalho mais. Agora eu sou representante comercial. Tá legal. Eu trabalho pelo Cariri, viajo pelo Cariri. Olha aí, que coisa boa. E esse quadro você falou que vai dar um amigo seu botafoguense. Eu tenho um cliente meu muito fanático pelo Botafogo, lá de Varzé Alegre. Olha e aí eu aproveito, eu faço uma média e agrado a pessoa. Luiz, foi um prazer conhecê-lo. Boa sorte, hein? Eu escuto vocês direto. Coisa boa. Na parte da manhã, aqueles meio... Né? O doidinho do Nova Manhã, né? Preciso na hora do almoço e sempre às 18 horas aqui também. A satisfação conhecê-lo, querido. Foi um prazer. Tá aí, legal, né? Muito simpático. Luiz Alfredo. Luiz Afonso. Luiz Afonso. Não, na Arena é MRV, ela aqui é... Não, da MRV eu nunca fui, não. Depois que eu vim pra cá, não voltei mais. É um espetáculo. É um espetáculo, realmente. Conheço o Mineirão aqui. Bora em frente agora, falar do Icasa. Em nome de Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto, tem sempre o Diniz Supermercados perto de você.
Informações atualizadas do Icasa com o meu querido amigo Pedro Paulo Vieira. Boa noite, JF. Eu gostei do ajeitado, querido amigo. Sabe por que isso, Marco Valério? Boa noite a todos aqui no estúdio, boa noite aos nossos ouvintes. É pra a gente não pedir a pizza hoje, só segunda-feira. Não, a pizza estava certa para hoje, mas a gente adiou. Porque não faz tão bem João Filho comer pizza. Porque como ele tá gripado, ele vai tomar uma sopinha hoje. É, uma sopinha. Então, para a questão da saúde dele, é melhor a sopinha que ele vai tomar com boi do que a gente pedir a pizza. Então, a pizza vai ser só pra gente, João Filho vai tomar a sopinha. Satisfeito, JF? Tá certo, JF? Não, tô certo. A gente tá pensando na sua saúde. Na sua saúde. Muito bem. E falando do Verdão do Cariri, as matrículas para a escolinha já estão abertas, já são 25 jovens crianças matriculadas na escolinha do Icasa. As aulas começarão no mês de setembro. Os valores e o link para você realizar a sua matrícula estão disponíveis no Instagram @Icasa Oficial. As turmas acontecerão segunda, quarta e sexta, das 16 às 18 horas. A matrícula custa R$100. E aí depois, quando as aulas começarem, os pais têm as opções de pagar mensalmente, semestralmente ou anualmente o plano que couber no bolso do papai. Além disso, o aluno receberá camisa, short, meião e um colete do Icasa, que já estão em produção. E em setembro vai começar a bater bola lá no CT Prachedão. Legal, bacana isso, né? Pelo menos isso, né? Para movimentar a gurizada, eu tenho a impressão que vai ter muito aluno, muita criança, muito adolescente querendo participar da escolinha do Icasa, principalmente se a escola realmente for bem organizada, tudo direitinho, né? Eu espero que seja um sucesso realmente. As idades para participar da escolinha do Verdão do Cariri, se não me engano, de 7 até 15 anos. E aí, em outubro, a meta é que o Icasa já volte com suas categorias de base através do Sub-17. Ou seja, está tentando se reorganizar para voltar ao Verdão do Cariri. Valeu, Pedro Paulo Vieira, com notícias do Icasa. PPV, saindo agora do Icasa, já disseram qual é a sopa que João Filho vai tomar agora à noite. Sopinha de legumes. Aquele mais gosta. Sopinha de legumes com macarrão integral. E sem sal. E a gente vai pedir aquela pizza deliciosa da pizzaria Hamburgueria Oval com bastante presunto, pepperoni, mussarela, bacon, frango. Bacon. Uma pizza de todos, né? De todos, exatamente. Bem recheada, tá certo? Então, só para confirmar, categoria Sub-7 ao Sub-14, a escolinha do Icasa. Sub-7 ao Sub-14. Isso. Tá bom. Obrigado, PPV. Obrigado pelas informações. João Filho tem um café da manhã. Lá na Novo Rio, né? E na Madeireira Beira Rio também. Também. Tá convidando aí o pessoal. Lá tem muitas ofertas amanhã e tem um café da manhã especial na Madeireira Beira Rio a partir das 8h30 da manhã. Tá todo mundo convidado. Tá certo, então. Vamos todos à Madeireira Beira Rio aproveitar as ofertas. Madeireira Beira Rio, muito mais que madeira, sempre com as melhores opções para você economizar de verdade. 18h40, vamos para cá? Deixa eu só lembrar mais uma vez, na volta do intervalo, a gente vai dizer os nomes dos ganhadores dos ingressos de hoje para o jogo Seleção Brasileira de Master e Seleção Cearense de Master amanhã, a partir das 14 horas, né? A abertura dos portões, o início do jogo está previsto para 17 horas, João Filho, tá? E se você não ganhar o ingresso aqui, você pode comprar amanhã. Tem lote promocional lá na portaria do Romeirão, nas arquibancadas, tá? Para você participar desse jogo Seleção Brasileira Master e Seleção Cearense Master. Daqui a pouco a gente vai falar o nome dos dois ganhadores de hoje. Muito bem, vamos fazer um intervalo, a gente volta já com muito mais aqui no programa Vale Esportes com o timaço da Vale FM. Vale FM. Atenção, motoqueiros de aplicativo e mototáxi. Proteja sua moto com a Protebem Proteção Veicular e ganhe um brinde exclusivo. Ao aderir, você recebe totalmente grátis uma camisa manga longa de malha fria, ideal para o dia a dia na rua. Cobertura completa com confiança e benefícios que fazem a diferença. Só a Protebem Proteção Veicular tem. Entre em contato agora e garanta sua proteção mais brinde. Fale agora mesmo com Paulo Dantas, 88 981 52 87 69. Protebem, proteção veicular.
futebol vai reunir craques, emoção e solidariedade em um só lugar. No dia 9 de agosto, a partir das 14 horas, a Arena Romeirão será palco de um evento inesquecível, o maior jogo beneficente do Cariri. Em campo, 2 grandes times, a Seleção Brasileira Master e a Seleção Cearense Master, com nomes que fizeram história no futebol brasileiro. Estarão presentes Túlio Maravilha, Viola, Amaral, Aloysio Chulapa, Flávio Conceição, Odivan, Sérgio Alves, Bechara, Lúcio Bala, Júnior Xuxa, Alcimar, o Matador de Leão, Clodoaldo Matador, entre outras feras que marcaram gerações. Os ingressos solidários já estão disponíveis. Participe desse momento histórico, leve sua família e ajude quem mais precisa. Confira os pontos de venda. Já o presentes, na Rua Clóvis Bevilacqua, 536. E atenção, nas compras acima de R$100, você ganha um ingresso. Escritório J. Rodrigues Empreendimentos, no prédio da Vale FM. Farmácias Fernandes, no cruzamento da São Benedito com a Castelo Branco. Ótica São Valentim, na Rua Santa Luzia. Casa da Gente, na Rua Conceição. Escritório Iesca, na Avenida Antônio Salles, número 23. Barbearias Lânio Dias e na Arena Romeirão. Apoio, Governo do Estado do Ceará. Já o presentes Macontrim, Hotel Santa Rosa, Via Fit, JR Folheados, Cariri Esporte Mais, Visual Print, Move Eletro, Top Grill, David Raimundão, Churrascaria Alpendre, Difere, Vereador Vinícius Duarte, Mota Empreendimentos Imobiliários, Celcinho, Jussiesse Filmes. Dia 9 de agosto, às 14 horas, na Arena Romeirão. Venha viver esse jogo solidário que vai entrar para a história. Já imaginou presentear o seu paizão com R$200 mil? O Cariri da Sorte vai te dar uma mãozinha. No quarto sorteio desta semana, tem R$200 mil em dinheiro. Isso mesmo, 200 mil direto pra conta do seu papai. É muita grana pra ele fazer uma viagem, comprar um carro ou uma casa. E mais, R$15 mil no primeiro ou terceiro sorteio, R$10 mil no Giro da Sorte. E o melhor, o Cariri é dupla chance. Compre logo o Cariri da Sorte especial do Dia dos Pais, com os nossos revendedores pelo aplicativo e título Pix. Cariri da Sorte é daqui, é do Cariri. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez da entrega. Mais de 450 milhões de reais na infraestrutura. E o Psyu Juazeiro é o nome do programa que engloba tudo isso. Com o Psyu Juazeiro serão realizadas obras de pavimentação asfáltica, urbanismo e drenagem, promovendo melhoras significativas na infraestrutura e na qualidade de vida da população. Então, sempre que você ouvir falar em Psyu Juazeiro, é porque tem investimento da Prefeitura e será o maior da história. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Já pensou em viver uma história real de transformação? O vestibular 2025.2 da Unileão está com inscrições abertas. Bolsas de mérito acadêmico ilimitadas de até 50%. Inscreva-se agora e transforme seu futuro. Confira o edital. Unileão, com você sempre. Brutalmente macia, brutalmente conectada, brutalmente valente. Motor Duramax com 207 cavalos. E carregada de itens de segurança. Alerta de saída de faixa, alerta de colisão frontal, alerta de pressão dos pneus, controle anti-capotamento, assistente inteligente de frenagem e muito mais. Com descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Venha fazer um test drive e se encantar com a nova S10 na Novo Rio. Telefone 2101-1366. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. Muito bem, estamos ao vivo pela Vale FM, última parte do nosso Vale Esporte, JF. Tem os ganhadores dos ingressos. Tem, Marco Valério? Tem.
Pois diga aí, quem foi? Um ingresso para Cícero Jackson Soares dos Santos. Sim. E o outro para Antônio Edmilson da Silva. Muito bem. Tá? Então, atenção, Cícero Jackson Soares dos Santos e Antônio Edmilson da Silva, assim como os demais que foram sorteados durante a semana e que não vieram pegar, porque a maioria já veio pegar, mas tem alguns aqui que não vieram ainda. Tanto vai estar o ingresso disponível até o final do Vale Esportes, como amanhã, a partir das 8 horas, vai estar na portaria da nossa emissora. Você vem aqui com o documento para retirar o seu ingresso, tá bom? Então, repetindo os ganhadores de hoje: Cícero Jackson Soares dos Santos e Antônio Edmilson da Silva. E antes de falar do Guarani, JF, sim, eu gostaria que você me permitisse falar de um torneio que foi iniciado em maio com 8 equipes, né? Um torneio quadrangular. Houve um quadrangular, primeiro com 8 equipes, depois um quadrangular com 4 equipes, e nós tivemos 2 equipes finalistas. Inclusive tem muita gente boa lá. Meu amigo Ednilton, o Davi Luiz, que é um dos diretores do Diniz Supermercados, né? Muita gente boa, Marcos Vinícius, o França também. E a outra equipe tem Raimundinho, Nicásio, Ramon, Ilvio, Carlinhos, muita gente boa, viu? Jonas também. Certo. Então a final será amanhã, dia 9 de agosto, às 16 horas, a decisão do terceiro e quarto lugar, e às 17 horas a finalíssima. Onde que vai ser? Aí depois tem aquela geladinha. Onde que vai ser? Deixa eu ver aqui, o pessoal não colocou, João Filho. Agora veja bem, é inclusive uma homenagem. Tô vendo aqui. É o campeonato de Master no campo Society da Jodiesel. Sim. Tá? Amanhã à tarde. Boi já jogou lá no campo da Jodiesel. Já. E vai ser prestado uma homenagem ao Domingos, da La Favorita. Ele tem 75 anos de idade e ainda bate um rochinha. Claro, não tem muita mobilidade por causa da idade, mas bate bem na bola, viu? Maravilha. Maravilha. Verdade. Joga fácil, né, Boi? Então, um abraço pro Ednilton, para todo o pessoal que está organizando esse torneio, muito sucesso, e amanhã a grande final. Grande festa. Tá certo, então. E amanhã tem o sorteio da rifa do Boi do Dia dos Pais, Eu viu? sei que o Boi veio aqui me cobrar. Não, ele não veio para cá para isso. Veio para me cobrar. Amanhã você pode faturar R$6.000 da rifa do Dia dos Pais. Altamente milionário. Rapaz, vai E ficar eu já falei com ele se ele pode fazer um refinanciamento, parcelar em 10 vezes sem juros. O que? A rifa? Sim. Marco Valério não é um pra isso, pra parcelar nada não. Bora falar com o Anderson Luiz? Daqui a pouco tem os palpites, viu? Daqui a pouco. Daqui a pouco tem Los Pedes. Também. Los Pedes está preocupado com o técnico do Ferroviário. Pois é, o Marcelo Vilar, ele não vai comandar o time amanhã, né? Ele teve um problema de saúde, ficou em Fortaleza. E a gente estima melhoras para o técnico do Ferroviário, experiente, Marcelo Vilar, que já trabalhou no futebol de Juazeiro, foi técnico do Icasa, né? Já notícias do Guarani, também para Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Vá saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Só Fumê Service. Investimento Fumê para carros e prédios, cristalização de vidros, envelopamentos, película de alta performance e qualidade no serviço é com a Só Fumê. Rua José Marrocos, 408, WhatsApp 98805-4899. Ganhador da segunda-feira, Marco Valério. Nome completo. Albino Luciano Ferreira Barros. Albino, tá certo. Luciano Ferreira Barros. Okay. Muito bem. Pode pegar lá com o Marco Valério. Por favor, passa aí pro ganhador, por gentileza, tá certo? Valeu, Albino. Obrigado aí por acompanhar o nosso trabalho, tá certo? Como é o nome do senhor torcedor do Flamengo? Francisco Antônio Macedo. Francisco Antônio Macedo. Muito bem. É parente de Raimundo Macedo? Exatamente. É parente de seu Macedo ali do Mercantil Macedo? Dá umas aparências com o seu Macedo mesmo. Tá certo. Bom prazer, viu? Eu achei bonito, foi o bom gosto dele, Marcos. Torcedor do Mengão, né? Pode sim, pode. E o Guarani? Vamos falar do Guarani agora, né? É em nome de Diniz Supermercados. O cidadão aqui que está dizendo que é torcedor do Leão do Mercado e é do Guarani que a gente fala em nome de
Diniz Supermercados e canto a canto em todo canto. Tem um Diniz pertinho de você, aí ó. A selfie. Fazendo Valeu, aquele registro. Albino, foi boa. Boa noite, Anderson Luiz. Boa noite pra você, Marco. Boa noite, João Filho. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esporte. Pois é, o Rubro Negro Juazeirense segue trabalhando ainda nos bastidores. Depois dessa desistência de participar da Copa Fares Lopes, o Guarani foca todas as suas atenções agora nas suas categorias de base. Especificamente, agora tenta moldar mais ainda as categorias sub-17 e sub-20. Agora, no segundo semestre, existe uma tendência maior de competições nessas duas categorias. Então, o Guarani vai intensificar, nesse momento, as suas peneiradas nesses dois segmentos, nessas duas categorias. O sub-17, o Guarani já tem um trabalho específico com essa garotada. O sub-20 está começando, já começou há um mês, mas ainda não com a quantidade de jogadores suficiente. O Guarani também tem muitos atletas inscritos no BID com essa idade, porém muitos desses atletas que fizeram parte da equipe profissional vão ser emprestados para a segunda divisão do Campeonato Piauiense, para a segunda divisão do Campeonato Pernambucano. O Zé Ivan, apesar de não participar da competição, conseguiu abrir esse leque de times para poder colocar os atletas do Rubro Negro Juazeirense para poder dar essa bagagem a mais para o ano que vem, já avisando no Campeonato Cearense da segunda divisão. Então, o Zé Ivan vai perder alguns atletas dessa categoria sub-20 que irão ser emprestados, visando a Série B, e vai acabar ter que procurar aqui na nossa região mais atletas para compor a sua categoria de base. É interessante esse trabalho para a descoberta de novos talentos, e até eu gostaria de trazer uma sugestão aqui, Anderson, para os nossos dirigentes. Não tem a ideia de se criar uma liga dos clubes da região do Cariri, os 5 times profissionais, o Barbalha, o Crato e os 3 de Juazeiro? Pois bem, por que essa liga, ao ser criada, essa é a minha sugestão, poderia promover uma competição regional com atletas de base de Guarani, Icasa, Cariri, Crato e Barbalha, jogaria em Juazeiro, jogaria em Barbalha, jogaria no Mirandão, poderia formalizar uma parceria com as secretarias municipais de esporte. A gente sabe que todas as cidades têm sua secretaria municipal de esporte. Seria, claro, um torneio sem a perspectiva de lucro financeiro, apenas para revelar novos atletas, para manter as equipes em atividade. Poderia até surgir um bom jogador. Faz um campeonato aí regional com os 5 times profissionais, categoria sub-23, né, para jogar até 23 anos. Aproveitaria a mão de obra local, os novos talentos, as novas descobertas, né? Colocaria talvez jogos em horários alternativos, até para não concorrer com jogos transmitidos aí pela TV, para que o público pudesse acompanhar, ainda que fosse em menor escala, mas alguma coisa para movimentar o futebol da nossa região. É a minha sugestão. Essa liga, acredito, é uma ideia muito boa, desde que ela se proponha também a produzir alguma coisa em favor do seu torcedor. Eu vi nas semanas passadas os dirigentes da nossa região muito preocupados, Anderson e João Filho, em falar com o governador, em ter reunião com o governador, em conseguir um patrocínio para os times aqui, que até condicionavam uma possível participação dos times locais na Fares Lopes, se houvesse esse patrocínio do governo do estado. Mas, assim, me pareceu uma coisa meio a toque de caixa, meio de última hora. Aí, veja bem, surgiu esse problema todo do tarifaço dos Estados Unidos, o governador do estado há 2 semanas que não pensa noutra coisa a não ser resolver esse problema das exportações. Está em Brasília, se reúne com o vice-presidente da República ontem, com o embaixador da China hoje, com deputados não sei quanto. Quer dizer, agenda muito preenchida, e obviamente que ele tem suas prioridades. Ele não ia parar tudo para fazer uma reunião com os presidentes dos times do Cariri, com todo respeito. Se você levar em consideração essa situação, o Itapipoca, que é um clube do interior, está na Fares Lopes, confirmou inscrição. O Quixadá confirmou inscrição também, jogou a segunda divisão, conseguiu o acesso. O Caucaia, que
confirmou a inscrição também. Clubes aqui de pequeno Quixadá porte. também. Quixadá, Itapipoca, o Vila Real, que está na terceira divisão. Devem ter sido times, João Filho, que se prepararam para participar dessa competição. O problema é que os nossos dirigentes aqui, eles não prepararam nada. Qual foi o preparo? Vamos falar com o governador, ver se ele dá uma ajuda para eu botar o time em campo. Não é assim que funciona, minha gente. Não é assim que funciona. Tem que ter planejamento, tem que ter organização, tem que ter trabalho. Trabalho. Qual é o trabalho desenvolvido pelos nossos dirigentes de futebol aqui? Todos, eu não quero excluir nenhum, todos. Qual é o trabalho nos últimos 3 meses feito por qualquer dirigente de um clube de futebol para o time profissional? Seja do Icasa, seja do Guarani, seja do Cariri, seja do Barbalho ou do Crato. O que a gente vê ainda o Guarani fazendo o trabalho na equipe de base, muito louvável. O Icasa organizando sua escolinha, parabéns também. Mas pro time profissional de verdade, o que é que foi feito? Nada. Mas não, vamos esperar que o governador patrocine para botar... Não é assim que funciona. E esses clubes aqui que a gente citou, acho que não esperaram o governador nem nada, não. Foram em busca de... Pô, Marco, por favor, Quixadá, Juazeiro do Norte, dá quantos Quixadás? Juazeiro do Norte, proporcionalmente falando. Então, pelo amor de Deus, é inaceitável, mais uma vez, mais um ano, Juazeiro do Norte, a região do Cariri, não ter um único clube sequer na disputa de uma competição estadual, como é a Taça Fares Lopes. É lamentável, e como o Delton Sá até falou anteontem, infelizmente a gente já esperava isso, né? O Guarani é que ainda tentava, mas não conseguiu. Mas a minha ideia é no sentido de se fazer um torneio regional. Um torneio regional para revelar jogadores. Porque é aquela coisa, o Guarani faz peneirada. Não disputa nenhuma competição. Como é que vai revelar o atleta? Aí você vai para uma peneirada. Diz, não, esse jogador aqui é bom, deixa eu trazer para cá. Para fazer o quê? Para jogar aonde? Para disputar qual campeonato? Isso não existe, minha gente. Você tem que tentar revelar jogador e colocar numa competição de base para que o jogador se desenvolva. Então, falta ação dos nossos dirigentes. Fazia muito tempo que eu não via uma safra de dirigentes tão fraca como essa atualmente a gente tem no futebol do Cariri.Lamentavelmente. É só um detalhe também, o Zé Ivan inclusive está aqui na ligação com a gente, que ele fala inclusive do esforço que ele teve para participar do time, com o time da Fares Lopes. Teve esse problema relacionado a algumas situações, mas o que barrou o Zé Ivan de participar foi a questão financeira. E ele destaca principalmente a cidade de Quixadá e Itapipoca pelo apoio do poder público. O poder público apoia bastante, meio que bancando o campeonato dessas duas equipes, dessas duas cidades. E aqui em Juazeiro a gente não vê isso há muito tempo. Isso é um fato. As equipes têm um apoio simples para a competição. Não é algo que mude muito a trajetória das equipes, que dê de fato para uma equipe do tamanho de Icasa e Guarani, com a tradição de Icasa e Guarani, que participem de competições como já participaram, que tem condição de participar, mas infelizmente, de fato, falta um apoio público maior para essas duas equipes aqui. Mas não pode depender do apoio público. Por mais que não dependa, não pode. Por mais que não dependa especificamente só do apoio público, é importante ter. É importante ter um apoio maior. Sim, e o apoio verdade. que existe hoje é para as categorias de base e não para a equipe profissional. Então, as equipes profissionais elas são carentes em relação como é que a a isso. prefeitura pode apoiar o time profissional se o time profissional está com as portas fechadas? Mas como é que eles vão abrir as portas sem ter nenhuma garantia então depende da prefeitura aí? Não é só da prefeitura. Acho que a prefeitura tem outras prioridades também. Não é só da prefeitura especificamente, mas como um time vai abrir as portas sem ter nenhum tipo de apoio. Hoje a gente viu um esforço do Guarani para tentar participar da competição, mas nenhum transporte foi garantido para o clube. Um apoio simples e um transporte foi garantido do clube. Se o Guarani fosse participar, não tinha nenhum tipo de garantia da prefeitura ou de algum órgão público. Quem pode ajudar nesse momento é o governador do estado. Sendo que em outros municípios nós temos esse aporte. Não precisa bancar o clube. Basta ajudar, basta chegar junto, basta achar meios para tentar ajudar cada vez mais as nossas equipes. Infelizmente, nós temos essa carência aqui no nosso futebol e
acaba acontecendo o que está acontecendo. Acho que a carência acontece muito por conta dos E resultados. também dos dirigentes, isso é um Dos fato. resultados que são péssimos. Sim, isso é um fato. Os resultados são fato. péssimos, que desmotiva uma empresa a chegar para patrocinar o clube, a iniciativa pública, o governo municipal, o governo estadual. Sim, é um fato. Os resultados são tristes. Minha Então, gente, qual é a motivação que tem? O campeonato estadual, ele perdeu muito valor nos últimos anos em função de competições maiores. Então, o campeonato estadual já não é aquela vitrine toda. E a gente olha, o campeonato estadual, a gente não tem nenhum time do Cariri no campeonato estadual da primeira divisão. São todos times de segunda divisão. E quando tem é brigando para não cair. Então tem que ser um trabalho de reconstrução. Então agora, não dá para você culpar cruzar os braços e aí ficar esperando por A ou B, aí não vai sair do lugar nunca. Aí você botar na conta do poder público, eu não vou porque o poder público não me ajuda. Não, peraí, você pode encontrar diversas outras alternativas. Mas agora, sobre a questão dos campeonatos sub-17, as categorias de base, a liga em si já estuda fazer uma competição nesse segundo semestre relacionada a essas garotadas, mas ainda falta sentar, falta definir, falta alguns últimos ajustes para sim bater o martelo data de início de competição e como irá funcionar. A intenção, inclusive, é receber outras equipes de outros estados aqui próximos para que o Guarani e os demais aqui da nossa região consigam participar de uma competição mais forte, digamos assim, visando essas categorias de base. Valeu, Anderson. Obrigado pelas informações. Em nome de Diniz Supermercados e Canto a Canto, em todo canto tem um Diniz pertinho de você. Eu falo também da Sigma Clínica de Gestão Ocupacional, cuidando da saúde e segurança do trabalho da sua empresa. Referência na região pela qualidade e rapidez no atendimento, desde exames médicos ocupacionais até laudos técnicos e SST completos, incluindo laudos para aposentadoria e PPP. E nosso laboratório clínico está pronto para atender todos os exames para empresas e também para você, cliente particular, que precisa fazer o seu check-up com o melhor preço da região. Clínica Sigma, Rua Padre Cícero, 941, no centro de Juazeiro. Entre em contato pelo WhatsApp 992220064. Administração do nosso amigo, o botafoguense Caleb Cajueiro. Bom, o Timaço agora faz conexão, sabe pra onde, Marco? A gente vai agora? Nós vamos pra Terra do Fumo. Vamos para Arapiraca. Já tive lá 2 vezes com o Icasa. Onde o Ferroviário joga amanhã. Amanhã é ou ganhar ou voltar pra casa eliminado. E ganhar de 2. Ele tem que ganhar por 2 gols de diferença. Mas vamos acreditar que o Ferroviário amanhã lá no... acho que é Quaraci da Mata, né? Que é o estádio Quaraci da Mata. Quaraci da Mata, que é o estádio do Asa. O Asa é o atual vice-campeão das Alagoas e um time, eu acho semelhante assim ao Icasa, nos bons tempos do Icasa. O estádio lota, o torcedor de Arapiraca realmente é apaixonado pelo seu clube. Maravilha. Então, vamos falar com o Kilber de Campos com informações do Tubarão da Barra do Ceará. Fala, de Campos. Um abraço, boa noite. Boa noite, meu querido João Filho, boa noite, Marco Valério. Eu estava meditando, Marco, na mesma filosofia sua. O Asa de Arapiraca é o Icasa naqueles bons tempos. Ou seja, o povo de Juazeiro adora futebol. O povo de Juazeiro sempre lotou o Romeirão. E o Asa de Arapiraca é a mesma coisa. Só a diferença é que aí em Juazeiro nós temos o quê? Temos o Icasa, temos o Guarani, tem o Cariri e ainda tem o time do... Qual é o nome do outro time lá? Era o Campo Penharol, Grande, né? Que é amarelo e preto. Tinha o Campo Grande, né? Campo que Grande. não é mais profissional. Campo Grande. Campo Grande acabou, não? No âmbito profissional, Campo Grande sim. acabou, não. Ele disputa competições agora nas categorias de base. Então pronto. E Arapiraca praticamente só tem o glorioso Asa de Arapiraca. O estádio Quaraci da Mata Fonseca, ele é em homenagem ao prefeito, o doutor Quaraci da Mata Fonseca, o idealizador do estádio. Ele que foi prefeito em Arapiraca pela primeira vez em 1951 e em 53 ele inaugurou esse estádio. Agora, é claro, o estádio já passou por várias reformas. É um estádio hoje com capacidade para 15 mil espectadores. O Ferroviário chegou às 4 da tarde, procedente de Maceió, e sem o técnico, sem o Marcelo Vilar. Ficou todo mundo surpreso. O Marcelo sentiu uma arritmia cardíaca, foi aconselhado a não viajar, passou por uma
ablação, ele passou por uma ablação eu não sou médico e nem sou rábula da medicina, mas é como se fosse uma desobstrução das veias coronárias. Não é um negócio assim evasivo, perigoso, que tenha risco do cidadão morrer. Eu acho que os médicos em Juazeiro sabem o que é ablação, e o Marcelo Vilar foi aconselhado não viajar. Então ele não veio. Quem dirige o time amanhã à borda do gramado aqui na cidade de Arapiraca é o José Quadros. Aí você pergunta, quem é José Quadros? Foi a herança que o Zorro deixou. Na época que o Zorro saiu, foi demitido, quem trouxe o Zorro foi a SAF, Zorro. Que não está na SAF, que não é ferroviário ainda, que pelo menos não está no papel. Ele disse, olha, demite o Zorro, mas deixa o Quadros aí. E o Quadros ficou. E amanhã ele vai dirigir o ferroviário, é claro, pelo telefone, o técnico Marcelo Vilar deve dar algumas coordenadas. Alguém vai ficar com o telefone celular escondido, foi o que eu pude filtrar. Porque o treinador não pode ficar com o celular aqui no ouvido. Como é, professor? Manda fulano pegar. Pega aí. Não pode. Então, qualquer coisa alguém vai ficar pets no banco fica. de reservas, conta? Pois é, alguém vai ficar com o telefone passando os toques pro treinador. Agora, lembra daquela brincadeira que a gente era menino? Telefone sem fio, Marco Aurélio? Lembro. Tinha uma fila de menino, aí um passava pro outro, quando chegava lá no último, o recado era totalmente errado. Eu tô torcendo que isso não aconteça. Imagina o Marcelo Vilar lá de Fortaleza dizer assim, manda o lateral esquerdo não subir. Aí chega o recado lá embaixo, manda o lateral esquerdo subir. Aí, meu amigo, é de lascar. Tem coisas que o pessoal fala que só acontece com o Ferroviário e com o Botafogo. Véspera de decisão, faltou luz, o ônibus não foi buscar o pessoal no dia do jogo contra o Asa. E agora essa confusão envolvendo o treinador. Ainda bem que o Marcelo Vilar está bem. Falei com ele pelo WhatsApp, ele disse que está bem. Jogo amanhã aqui às 17 horas e a cidade respira decisão, viu? É a mesma coisa de Sobral e Juazeiro. Um grande clássico, um grande jogo do Guarani, do Icasa contra os da capital. Eu me lembro quando eu chegava em Juazeiro um dia antes, a cidade respirava o clássico, respirava o jogo. Arapiraca não é diferente. Arapiraca hoje tem 250 mil habitantes, cidade grande. Mesma coisa do Juazeiro. Juazeiro você não pode se deslocar a pé porque não dá. Como é que você vai? Tá lá no Horto, aos pés do meu Padre Cisso, quer ir para a rodoviária, a pé só sou pagando promessa, né? É uma cidade grandiosa, Juazeiro, que você precisa do transporte alternativo e do chamado do mototáxi também. Na capital cearense, o Fortaleza se prepara para o jogo contra o Botafogo. Diríamos que é o jogo da vingança. Vingança de quem? Do Renato Paiva. Ele era o treinador do Botafogo naquele Mundial e quando pôs os pés no Brasil foi demitido. Nunca ficou bem explicado por que da demissão do Renato Paiva. Fortaleza o contratou, depois que saiu o Juan Pablo Vojvoda, ele foi aos microfones convocar o torcedor pegou corda, 28 mil bilhetes de forma antecipada, teremos amanhã um estádio cheio, com certeza, para mais de 35 mil, e o Renato Paiva, é claro que ele não vai dizer, mas ele está louco para dar uma chinelada no Botafogo amanhã, no jogo das 8h30 da noite. O Helder Leite, goleiro, foi apresentado lá em Fortaleza, é mais um, ele está vindo do Deportivo La Corunha. E o time do Ceará recebeu a notícia que o Vina está mal fisicamente. O Vina tem que aguardar mais alguns dias para se recuperar. O Vozão que viaja amanhã, meio-dia, para São Paulo para enfrentar o Palmeiras. É o terceiro jogo da trinca. Pegou o Cruzeiro, pegou o Flamengo e agora pega o Palmeiras. Antes da bola rolar nos dois, Flamengo e Cruzeiro, todo mundo dizia que o Ceará ia levar 2 chineladas. Não levou. Ganhou do Cruzeiro, empatou com o Flamengo. Está todo mundo cravando que o Ceará leva uma chinelada grandiosa no domingo do Palmeiras. Vamos aguardar. O Ceará é o 11º na tabela, Fortaleza na zona, o time do Floresta pela Série C joga na região metropolitana contra o Tombense e o Ferroviário aqui em Arapiraca. Eu vou te ser franco, viu, Marco Valério? Eu nunca tive tanto medo de um jogo como o jogo de amanhã. Voltar para casa com mais uma chibatada nos couros, com mais uma pintobada na sacola e o Ferroviário enrolando a bandeira e só ano que vem. Ainda bem que o time se inscreveu na Copa Fares Lopes. Mas eu disse para o presidente hoje, presidente, o Aderson Maia Nogueira, se não fizer um time, nem adianta entrar em Fares Lopes. Porque entrar para ser figurante, Fortaleza vai ser figurante, que vai com sub-20. O Ceará vai como figurante. Agora, Ferroviário e os demais precisam entrar com um time pesado para ganhar a Fares Lopes e disputar a Copa do Brasil no ano que vem. Marco Valério e João Filho. Então você fica por aí pra gente palpitar, tá bom? Na hora.
Aqui, o pessoal fala que aqui não é mais a terra do fumo, não. Já foi. E é o quê? A produção de fumo diminuiu. Não, calma, João Filho. A produção de fumo diminuiu foi muito. Ainda se produz fumo. Para quem não sabe, o fumo não nasce aquele fumo no pé, não. É aquela folha, torceira né? de fumo, a não, folha né? é que é transformado no fumo, né? Eu sei que a cachaça também é muito... tem uma fabricação de cachaça muito grande aí em Arapiraca, né? E também nós temos muitos devotos de Padre Cícero. Impressionante. Demais, Na estrada do caminho tem muita estátua do líder maior de Juazeiro do Norte, do meu Padre Cícero. O Nordeste inteiro ama, conclama e reverencia o Padre Cícero. Inclusive, quem tem negócios em Arapiraca é Vanderlei Luxemburgo. Tomei conhecimento que ele é sócio de uma... Vanderlei? Tem negócios aí em Arapiraca, no ramo da cachaça. João Filho. No ramo da cachaça, o Luxa tem um investimento por aí. Eu tomei conhecimento. Não sabia. Deixa eu aproveitar para lembrar. Por aqui? Vai lá, Marco. Como é, Marco? Aproveitar para lembrar que domingo, Dia dos Pais, lá na churrascaria Mão de Vaca. Sim. Você que vai almoçar lá, levar o seu paizão, você que é pai, o primeiro chopp é por conta da Mão de Vaca. Olha só. aí que coisa boa, viu? Você só paga a partir do segundo. Que maravilha, rapaz. Show. Churrascaria Mão de Vaca pra você no domingo, Dia dos Pais. 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Seu Antônio vai participar, Mas Jota? é claro que ele vai. Então deixa eu aproveitar e convidar o Luiz também. Por favor, Luiz também. sente-se aqui, vai. Muito Nosso bem. convidado especial. O Luiz Mineiro. Você é do Cruzeiro, né, mano? Não, ele é do Galo. Desculpa, é que eu vi Ele a é do camisa. Galo que ganhou do seu Flamengo. Eu vi a camisa dele assim mesmo. Mas Pensei vamos que era Ceará. Isso é dor de cotovelo do flamenguista aqui. Vamos começar com o seu Luiz. Seu Luiz, amanhã tem Flamengo e Não, Mirassol. diga seu Luiz, não. Um homem novo desse, rapaz. Luiz, amanhã tem Luiz Flamengo mesmo. e Mirassol. Quem ganha esse? Flamengo. Muito bem. Marco Valério, quem ganha esse jogo? Flamengo. E aí, seu Antônio? Quem vai ganhar esse compromisso? Tem alguma dúvida aí, querido? Flamengo? Tem, vamos jogar. É Flamengo, né? Ah, a seleção. Ah, tá bom. Kilmer, quem ganha? Flamengo ou Mirassol? Eu vou naquele grupo só para contrariar, empate. Rapaz, eu acho que o Mirassol ganha. Acho que o Mirassol ganha esse jogo amanhã. Aliás, pra quem for assistir o jogo, o Mirassol ele vai estrear um uniforme novo, homenageando a seleção de 1970. Vai ser uma camisa semelhante à da seleção de 70, inclusive vai jogar de calção azul. Sim. Que o Mirassol ele é verde e amarelo, mas vai usar o azul e o meião branco em homenagem à seleção brasileira de 1970. Uma das maiores seleções de todos os tempos. Sem Então, dúvida. eu acho que eu vou mudar meu voto, então. E aí, pode mudar, Luiz, fica à vontade. Não, tô brincando. Bom, Luiz... É uma seleção enfrentando a outra. Luiz, amanhã tem São Paulo e Vitória. São Paulo. E muito bem. Marco Valério, quem ganha? São Paulo ou Vitória? Pra mim dá empate. Boi da rifa, São Paulo ou Vitória? É o tricolor paulista. E aí, Kilmer? Eu fiquei esmurecido depois que o São Paulo caiu na Copa do Brasil. Eu tô sem fé nesse São Paulo. Empate. Acho que dá São Paulo. São Paulo, pra mim, ganha o jogo. Ô, Luiz, tem Bragantino Internacional amanhã. Empate. Marco Valério, quem ganha esse compromisso? Na minha opinião, ganha o Bragantino. E aí, seu Antônio? Bragantino e? Internacional. Eu vou de Internacional. Ô, Kilmer, quem ganha? O Massa Bruta ou o Colorado Gaúcho? Eu vou com o Boi, da Inter. Eu vou de Bragantino, pra mim dá Bragantino. Ô, Luiz, amanhã tem Fortaleza e Botafogo. Botafogo. Muito bem. Marco Valério, quem ganha? O jogo é onde? Lá no Castelão. Acredito na vitória do Fortaleza. E aí, seu Antônio, quem ganha? Acredito na vitória do Fortaleza. Kilmer, quem ganha esse jogo? Acredito na vitória do Fortaleza. Eu acho que pra mim dá Botafogo. Botafogo pra mim ganha o jogo amanhã. Tem jeito não, né, JF é do contra, né? Mas, Bahia e Fluminense, Luiz, amanhã. Bahia, Fluminense, Bahia. E aí, Marco, Bahia ou Fluminense? Bahia. Bahia vai levar essa. E aí, seu Antônio? Bahia. Gilbert de Campos. Fluminense. Eu acredito que o Fluminense ganha esse jogo amanhã. mesmo? Rapaz, alguma coisa me diz. Coincidência, né? Ô, Luiz, domingo tem Vasco e Atlético Mineiro. Meu filho Arthur vai falar o resultado. Vai lá, Arthur, quem ganha? Vasco ou Atlético? Empate. Ah, vai dar empate. Eu pensei que ele ia trazer um presente pro Dia dos Pais. Eu achei a mesma coisa. E aí, Marco, Vasco ou Atlético? Acho que o Atlético vence. E aí, seu Antônio? Aí dessa vez eu tô no time aqui de São Luís. São Luís não, de Luís. Atlético Mineiro ganha o jogo. Ô, Kilmer de Campos, quem ganha?
futuro campeão da Copa do Brasil, o Vasco. Ixi, Rapaz, eu acredito que o Vasco ganha esse jogo. O Vasco da Gama vai ganhar esse jogo. Tony Souza, vai dar tudo errado. Sangue de Procopó voltou. Luiz, tem Palmeiras e Ceará domingo. Palmeiras. Muito bem. Marco Valério? Na minha opinião, dá empate. E aí, seu Antônio? Meu querido Kilmer, não vai ser uma chibatada não que o Ceará vai levar não, mas o Palmeiras ganha o jogo. E aí, Kilmer, Palmeiras ou Ceará? Eu vou com o comendador Marco Valério, dá empate. Eu acho que alguma coisa me diz que o Palmeiras ganha. É mesmo? Não, alguma coisa não, o Palmeiras ganha o jogo. Não acredito. Rapaz. O Palmeiras vai ganhar o jogo, não é alguma coisa não, João Filho. Ô, Luiz, tem Cruzeiro e Santos domingo. Neymar vai fazer 3 gols. Cruzeiro e Santos. E aí, Marco Valério, Cruzeiro e Santos? Rapaz, se der a lógica, não dá pro Santos, não. Apesar do Neymar ser um cracaço, né? Cruzeiro deve ganhar esse jogo. E aí, seu Antônio, Cruzeiro ou Santos? Eu vou no time do Gabigol. Kilmer, Cruzeiro ou Santos? Gabigol, que é muito amigo do Neymar. Neymar faz 4 gols e ainda perde um pênalti. Muito bem, muito bem. Mas, rapaz, tá um vidente, viu? Você tá um vidente, viu, Kilmer? Acho que pra mim dá Cruzeiro. Cruzeiro pra mim ganha o jogo. Ô, Luiz, tem Grêmio e Sport. Será que o Sport ganha a primeira domingo? Que jogo bom. Isso vai ser um jogaço. Da Grêmio. E aí, Marco Valério, o Sport ganha uma nesse campeonato? Acho que em algum momento vai ganhar, mas na minha opinião ainda não será domingo. Acho que dá Grêmio. E aí, seu Antônio, Grêmio ou Sport? Mas eu vou acreditar no esportezinho, eu vou no esporte. Muito bem. Esportezinho foi bom demais, acabou com o time. Esportezinho, rapaz. Eu não acreditar. Ô, Eu vou de esporte, eu vou de esporte. Ei, Kilmer, o Sport ganha a primeira domingo? Marco Valério, eu acho que nosso amigo Pitombeira vai continuar chorando. Ganha não, viu? O Sport é P de novo, da Grêmio. Será? Pra mim dá Grêmio O jogo também. é em Recife, é? Não, o jogo é lá no Rio Grande do Sul. Nossa Senhora. Mas de qualquer maneira, vamos esporte, vamos Pra esporte. mim dá Grêmio também. A rodada só fecha segunda-feira com Juventude e Corinthians. Quem ganha, Luiz? Juventude ou Corinthians? Vai dar empate. E aí, Marco Valério? Tô com o Luiz, acho que é jogo pra empate. Ô, seu Antônio, quem ganha? Não, o Timão ganha. Timão. E aí, Kilmer, quem ganha? Juventude ou Corinthians? É na Serra, né? Da Juventude. Da Juventude. Rapaz, eu acredito que o Juventude vai ganhar esse jogo. Aí pode também. ser na Serra, pode ser onde for, vai dar. Agora faltou o principal palpite. Qual? Quem é que vai se classificar? Não, aí não tem- Ferroviário ou Asa? Aí não tem palpite, não. Aí vai dar Ferroviário. Sim, na sua opinião, né? E na sua opinião, quem? Na minha opinião, classifica o Asa. Ah, muito bem. Luiz, quem classifica? O Asa ou o Ferroviário? Infelizmente o Asa. Ah, tá bom. E aí, seu Antônio? Não vou contrariar meu grande ídolo, não. É da Ferroviário? Ferroviário. Ferrão. Já Los Pedes, acha o quê, João Filho? E aí, Luz, quem classifica? Eu tô com muita fé. Vamos pro lado de fé, hein? É fezes, não é fezes não, né? Não, rapaz. Não, É eu tô isso. com... É fé mesmo. Rapaz, Quero que você grave o vídeo com os gols da classificação do Ferroviário amanhã, viu? Eu tô com a minha estátua do Padre Cícero enrolada na bandeira do Ferroviário com a vela acesa desde que eu saí de Fortaleza. Nós vamos tocar os gols segunda-feira aqui, viu? Vamos sim. Se classificar. Vamos ouvir pela Rádio Eu acho que Assunção, a Ferroviário Kilmer de Campos classificado narrando. também nessa. Muito bem. O jogo é 2-1 pro Ferrão, Riba de Campos. Aí vai pra pênalti. Aí vai pros pênaltis. Aí nos pênaltis classifica. Os pênaltis classificam se é o farro gol da vitória, se é. É. E o jogo de Ah, é amanhã? muita emoção, aí você quer matar todo mundo. O jogo de amanhã das seleções. Não, ali é. Um jogo de estrelas, né? 12-12. Lembrando mais uma vez, amanhã à tarde, o jogo da Seleção Master. Quem não veio pegar seu ingresso até agora, vem amanhã, a partir das 8 da manhã. O nome do pessoal tá aqui pra entregar o ingresso. Kilmer, um abraço, boa sorte amanhã, hein? Um abraço, hein? Um abraço, meu querido João Filho, amigos do Timaço. Amanhã, Arapiraca, e na segunda-feira, se Deus quiser, já na capital cearense. Com a Valeu. classificação garantida. Um abraço. Um abraço. Eu ia falar com o Kilmer, dizer ele. Rapaz, ele tá numa ansiedade, tá com o coração. O coração dele tá. Eu ia dizer a ele que Apesar de eu amanhã achar que o Asa vai se classificar, eu vou torcer pelo Ferroviário Eu também só torço. por causa de Los Pérez. Eu também, só por Porque causa ele é um do- cara tão gente boa que ele merece voltar com a Mas classificação. Ô, Marcos, só uma pergunta. Ele torce fervorosamente o Ferroviário? Tosse. É mesmo. É, Kilmer é Não é Ferroviário só de assim, coração. Não é de brincadeira. Não, ele é torcedor do Ferroviário. Vamos embora, JF. Vamos sim.
Bora que a pizza tá chegando e a sopinha do JF, sopa de legumes, ele vai tomar daqui a pouco com o Boi. E desejar também aos pais, né, Marcos? Com toda certeza. Todos os pais. Bem lembrado, né? Boi. A todos os pais. Todos os pais. Essa semana foi a semana do De Pai. Mas mas a todos os pais. Domingo, que todos os nossos pais. parabéns aí de forma antecipada. E quem sabe se domingo o nosso pai Marco Varano tá com 6 milhões na mão, né, Gilberto? Rapaz. Deus te ouça, Boi. Deus te ouça. Valeu, gente. Um abraço. Tá bom, gente. Um grande abraço. Boa noite.